Paz, paz da Igreja de Deus. Estou aqui mais uma vez, fazendo a obra de Deus. Quero ler hoje aqui em João, capítulo 3, onde Jesus fala aqui com Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. É muito interessante essa palavra. Gostaria que os irmãos se atentassem, para essas coisas que Deus tem me mostrado aqui. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem a fazer essa obra, compartilhando. Quem puder compartilhar, me ajuda aí. Ajuda a fazer a obra de Deus, Vamos fazer a nossa parte. Hoje eu resolvi colocar aqui o celular um pouco mais perto. O pessoal está reclamando do som, que está saindo muito baixo. Mas vamos ver se melhora, o som hoje. Quero começar então aqui em João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eita glória! Ele era príncipe dos judeus, mas faltava um pouco de sabedoria, Como eu sempre digo aqui, é sempre bom a gente procurar aprender, Aprender das coisas de Deus, para a gente não se envergonhar, Porque às vezes Deus nos coloca em certas ocasiões que, se a gente não tiver uma sabedoria, a gente passa vergonha. E Nicodemos foi falar isso para Jesus: como pode nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Falta de sabedoria. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar nos reinos de Deus. Aquele que não for batizado nas águas e também no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados na água. E a gente precisa confessar que Jesus veio, se entregou por nós na cruz, padeceu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Para a gente ter vida, nós precisamos fazer essas coisas. Confessar com a nossa boca que Jesus veio. Por isso que não adianta a gente ser batizado quando a gente é bebê. Porque a gente é oferecido lá, batizado, mas a gente nem ainda sabe, não entende. A gente não sabe nem quem é Jesus, não sabe nada. Então, nós precisamos ser batizados na água e ser batizados com o Espírito. Aí sim, nós sabemos que a gente vai ter vida com Deus se a gente andar nos caminhos de Deus. Porque também, se a gente for batizado na água e no Espírito, e depois não andar na presença de Deus, fazendo as coisas do mundo do jeito que a gente acha que deve ser,
também não vai adiantar nada. Precisamos andar na presença de Deus, ser batizado na água e no fogo, como diz, no Espírito. Aí sim. Por isso a importância da gente ler a Bíblia. Né? Eu estou pregando aqui hoje para as pessoas, certamente, que não ainda conhecem a palavra de Deus. Né? E nem ainda é convertido, no caso. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso são palavras de Jesus. Se a gente é nascido só da carne, a gente é carne. Mas se a gente é nascido do Espírito, a gente é do Espírito, quer dizer, de Deus. Quem é nascido da carne é da carne, do mundo. Maligno jaz nesse lugar. O trono do maligno jaz nesse lugar. Então, se a gente não for batizado na água e no Espírito, nós ainda não somos de Deus. Precisamos nos entregar a Deus, fazer a obra de Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não sabe de onde vem e também a gente ainda não sabe para onde vai. A gente pode até ter uma ideia pela palavra de Deus, mas ainda, na verdade, a gente não sabe exatamente como é lá, porque nunca ninguém foi lá, a não ser Jesus, né? Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Eita, glória a Deus! Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eita, glória a Deus, que coisa linda, né, gente? Imagina Jesus falando pra gente das coisas espirituais. A gente hoje sabe que as coisas aqui são lindas, são maravilhosas aos nossos olhos, né? Imagina então os reinos de Deus como não deve ser. As coisas celestiais de Deus, que maravilha, né? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés levantou a serpente. Por que Jesus fala isso aqui? Né? Porque Moisés levantou a serpente. Quem é a serpente? Que a gente sabe é o diabo. Diabo, a serpente. Então Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É por isso que o trono do maligno já neste lugar. Quem é da carne é do maligno. Quem é do Espírito é de Jesus, é de Deus. Então a gente precisa pensar muito bem no que a gente quer. Se a gente quer realmente as coisas deliciosas da carne ou se a gente quer as coisas de Cristo Jesus. Renunciar às coisas desse mundo, porque não tem volta, né? Se a gente faz as obras do Espírito, nós somos do Espírito.
Mas se a gente faz as obras da carne, nós somos da carne. É muito fácil falar que é de Deus. Mas será que a gente é de Deus mesmo? Basta que a gente pare um pouquinho e comece a pensar. As coisas de Deus é caridade, é amor, é justiça. Todas as coisas são coisas de Deus. Amar o próximo, né? Que é o amor. Mas se a gente estiver negando uma pessoa pede perdão, a gente nega o perdão. Ou a gente não consegue ir até a pessoa e pedir perdão. Se a gente não estiver perdoando uma pessoa, se a gente guarda essas coisas no coração, se a gente... Deus coloca a gente às vezes em algumas situações para provar, para nos provar. E às vezes acontece de a pessoa nos agredir, seja ela fisicamente ou verbalmente. Como que a gente reage a isso? Como que a gente tem reagido a isso? A gente age com ira? A gente fica bravo, começa a discutir? Como que é? Como a gente tá com Deus? Deus, ele nos prova. Cada um sabe de como está o seu coração para com Deus e para com o próximo. A gente tem perdoado, a gente tem feito caridade. O que a gente tem feito para Deus? Cada um sabe. Cada um sabe se já está no espírito ou ainda na carne. Basta que a gente para e comece a pensar no que tem acontecido, que situação que Deus tem nos colocado para a gente saber disso. Né? Cada um tem seu coração com Deus. Nós precisamos começar a mudar isso agora, como eu tenho dito aqui. A gente tem um tempo para a gente se converter. A gente não se converte dia para noite. A gente não entra dentro da igreja e sai convertido. Não. A gente precisa de um tempo. Demora. Por isso que a gente vê muitas coisas erradas dentro da igreja. A gente não poderia ver isso em cima do altar, né? Mas infelizmente ainda tem. Infelizmente tem, e tem é muito. Eu não queria estar falando isso aqui, mas é verdade. Porque as pessoas ainda não conseguiu se converter verdadeiramente, né? Faltou o perdão, faltou a paciência diante dessas situações que eu acabei de falar. Tudo isso falta. E isso a gente só encontra aqui, na palavra de Deus. A gente consegue se converter. Eu estou na luta ainda, tenho muito que aprender, porque como eu disse, nós temos um tempo. E a gente precisa ir colocando isso em prática. A gente precisa saber, primeiro a gente precisa saber dessas coisas, para saber, ou a gente ouve na igreja, ou a gente lê. Não é todo mundo que pega uma Bíblia hoje e lê versículos e capítulos na igreja, lê às vezes tão pouquinho, pouca coisa da palavra e mais prega do que propriamente lê. E a gente acaba saindo de lá vazio.
Mas se acontece isso no seu ministério ou no meu ministério, então que a gente venha pegar a Bíblia e ler. Isso a gente já tem que fazer. Eu sei que muita gente não gosta de ler, mas a gente precisa aprender a ler. Eu odiava ler. Mas quando Deus tocou meu coração, eu comecei a buscar Deus verdadeiramente, querer aprender mesmo, saber quem era Jesus. Aí vem a sede da palavra. Eu passava o dia inteirinho lendo a Bíblia quando eu podia. A gente precisa buscar, né? Buscar-me-ei, né? Deus falando a palavra. Bate e abre. A gente precisa buscar. Se a gente não busca, se a gente não mostra esse interesse para Deus, como que a gente vai buscar o Espírito de Deus para fazer morada no nosso coração? Se a gente não buscar. Se a gente tão somente vai na igreja, mas chega em casa, continua praticando as coisas que a gente ainda continuava fazendo. Né? Briga em casa, briga com o filho, briga com a mulher, briga com o marido. Nós precisamos conseguir ir mudando isso, praticando o amor de Deus para a gente conseguir essa transformação, digo, para se converter. A gente precisa pôr em prática. É bom estar sempre falando isso aqui, sempre estar falando isso aqui. Colocar, né, a palavra de Deus na tábua do coração para a gente praticar e mudar e se converter. Se a gente já está na palavra, já é difícil. Imagina se a gente não tiver palavra. A palavra transforma, a palavra liberta. Então a gente precisa ler. Aprender de Jesus. Né? Saber o que Jesus veio fazer aqui na Terra. E a gente só consegue isso lendo, como eu disse. A gente só consegue lendo, aprender para se converter. Infelizmente, é verdade. Hoje tem muita gente que se diz crente, mas na verdade não está convertido. Deus bem conhece o nosso coração. Deus bem conhece os nossos corações. Então cada um examine a si mesmo, não é isso que a palavra diz? Para a gente tomar a Santa Ceia, examine-se a si mesmo. Né? Porque quem bebe do sangue e come do pão, se não tiver convertido, condena a si mesmo. É bem isso que diz a palavra. Então nós precisamos estar realmente convertido em Jesus Cristo. É fácil? Não. Não é fácil. É uma luta. É uma luta, o espírito e a carne. Porque nosso espírito e a carne estão juntos. Mas a gente precisa conseguir separar essas coisas. E é aí que vem o problema. Porque o homem, ele é fraco, né? O homem, ele tem uma fraqueza muito grande. A carne pesa. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente acaba não fazendo de preguiça. E tudo
tudo isso a gente precisa examinar. Né? Se a gente está em casa, a gente pode ler a Bíblia um pouco, que a gente venha ler, então, conhecer Jesus. Nós temos que ter isso no nosso coração. Querer conhecer a Jesus. Amar a Jesus. Nós precisamos aprender uma coisa. Eu faço assim, eu coloco um louvor, os louvores que eu mais gosto, que tocam a minha alma, que tocam o meu coração. A gente precisa ter um tempinho para adorar a Deus. E muitas das vezes a gente está ali, a gente começa a louvar a Deus, começa a ouvir esses louvores e começar a pensar no que Jesus fez por nós. E agradecer a Deus do fundo da nossa alma. Nós precisamos fazer isso. É muito importante que a gente venha adorar a Deus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus Cristo para a gente conseguir essa tão sonhada salvação. Porque vai ter o dia que Jesus vai vir aqui separar o que é joio, que não presta, dos bons. Vai ter esse dia. Jesus não passou por aqui à toa. Né? Ele se compadeceu da gente. Ele não precisava vir aqui. Ele estava lá na glória de Deus com o Pai. Mas ele se compadeceu. A gente errou grandemente contra Deus. Como diz a palavra, Adão e Eva foi expulso do paraíso por desobediência. Desobedeceu lá as ordens de Deus e foi lançado de lá. Mas Jesus se compadeceu e veio buscar os que creem nele, os que se entregam, os que o adoram em espírito e em verdade. E a gente precisa se entregar. Se a gente não amolecer esse nosso coração de pedra e se entregar a Deus, não tem outro caminho não. Jesus fala na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Não há outra porta. Não tem outra porta. Não tem. É Jesus. Nós precisamos entrar nessa porta. Nós precisamos entrar na porta estreita, como diz a palavra. Porta estreita é o quê? Renunciar às coisas desse mundo. Poucos são os que encontram. Poucos, diz a palavra. Poucos. Nós precisamos nos esforçar o máximo possível. Começar a colocar isso no nosso coração para a gente conseguir. Se a gente não consegue ainda, a gente vai orando e pedindo a Deus. É muito importante que a gente se ajoelhe e fale, conversa com Deus e pede misericórdia. Chora na presença de Deus. Nós precisamos chorar na presença de Deus e pedir socorro para Ele nos libertar desse lugar aqui. Onde o mal reina. Ele só veio, pediu licença, entrou no mundo e veio buscar o que é dele. Se a gente mostrar, se a gente abrir, ele... Aliás, se a gente bater, ele abre. Mas a gente precisa mostrar isso para ele. Que a gente quer, se a gente não mostrar isso, se a gente não abrir o nosso coração, ele é educado. Ele bate para entrar. Ele bate para entrar. Mas o mal não. Quando você vê o mal já entrou, já fez aquela bagunça,
E a vida está toda... Muitas provas nós passamos neste lugar. Muitas das vezes para provar o nosso coração. Mas se a gente provar a Deus que a gente quer, né? Que a gente quer entrar nos reinos do céu, sair desse lugar. Uma hora ou outra Deus nos ouve. E nos livra da mão da escravidão. Da escravidão desse mundo. Então, cada um, né, pensa, é bom pensar um pouco, saber o que quer, se entregar de corpo e alma, em espírito para Deus, pedir misericórdia para Ele libertar desse lugar. Muitas das vezes a gente passa por provações aqui terríveis, a gente não sabe o que é. É o mal, né? Lembra que ele foi lá pedir para Deus para provar a Jó? Para saber se Jó realmente era de Deus ou não? É o mal tentando nos derrubar, né? Provar, ele quer provar a Deus que a gente não é de Deus. É difícil, tem lutas e lutas, mas a gente precisa vencer. A palavra de Deus fala que só vão herdar os reinos de Deus os que prevalecerem, os que vencerem. É uma luta. É uma luta, a carne e o espírito, mas a gente precisa vencer. A gente não pode desistir. Porque o mal quer provar contra. Quer que a gente caia, que a gente não seja levado para os reinos de Deus. Ele quer que a gente continue aqui com Ele. Ele não quer perder. Então por isso que ele luta incessantemente tentando nos tirar da presença de Deus. Porque essa é a obra dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente precisa vencer. Jesus é amor, né? Quem está em Jesus não perde. Ainda que seja difícil, mas se verdadeiramente nós estamos em Jesus, como eu disse, de corpo e alma, a gente não perde, porque Jesus não perde. Mas se a gente ainda não está convertido, né, e vem o vento, como diz a palavra, a casa cai. Não está edificada sobre a rocha. Por isso, muita gente desiste. Porque quando vem a prova, ainda não está edificado lá na rocha, não pediu a Deus misericórdia, não chorou na presença de Deus. E se a gente não chora na presença de Deus, irmão, fica difícil. A gente precisa abrir o nosso coração, né? Ler a palavra, ouvir aqueles louvores que tocam a nossa alma, ter o nosso momento íntimo com Deus, que é o nosso quarto. Só nós dois ali. E a gente começar a conversar com Ele, por quê? Porque se a gente está nele, Ele está na gente, Ele ouve. Ainda que a gente passe por tribulação, ainda que a gente passe por aperto, mas Ele mesmo diz, eu venci o mundo, você também vai vencer. Não foi fácil para ele, não. Não foi fácil. Né? Ele teve que dar a vida dele. Quanta coisa ele passou por nossa causa. Por amor, ele passou por amor, e ainda que ele estava lá na cruz, lá pendurado. Ele pegou, orou por aqueles lá que tinham acabado de pendurar ele na cruz. E disse, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele deu perdão ali pendurado na cruz. Isso que a gente deve conseguir fazer. A pessoa, ela xinga, ela briga, ela bate, mas a gente tem que ser como uma criança, como diz a palavra.
Saber perdoar, nós precisamos saber perdoar. Sem perdão é difícil, é impossível agradar a Deus. Não agrada. Por isso que ele fala na palavra que nós temos que ser como a criança. Não voltar a ser uma criança, mas ter o coração de como ser uma criança. Se a gente começar a pensar, a gente vai ver que a criança ela leva uns tapas, eu já falei isso aqui. Leva o tapa da mãe, leva o tapa do pai, porque está fazendo coisa errada. Mas passa 5 minutos ele está lá abraçadinho com a mãe e com o pai. Agora vai uma pessoa falar uma coisa pra gente. A gente vira a cara, a gente briga, a gente não quer ver mais. Não perdoa, não tem o coração como o de uma criança. É importante que a gente venha anotar todas essas coisas que estão escritas aqui. Tudo isso que eu tenho falado está escrito aqui. Se a gente conseguir pôr em prática, com certeza nós temos a nossa vida edificada com Deus. Mas está faltando uma dessas coisas ainda, precisamos orar. Perdoar é o principal, porque Deus fala na palavra, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí entra o perdão. Tem que deixar o amor predominar. Precisamos orar muito para que isso venha acontecer. Vou ler o 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Ser batizado, como já disse aqui, na água, ser batizado no Espírito. O que é ser batizado no Espírito? Na água a gente sabe, a gente vai lá, o pastor pega e nos batiza. No Espírito, a gente precisa receber esse Espírito de Deus. Jesus, quando ele foi batizado, desceu o Espírito nele como forma de pomba. Nós precisamos receber esse Espírito. Ele é Deus. E ele foi batizado na água e automaticamente já recebeu o Espírito de Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é filho de Deus. Mas nem sempre conosco é assim. Eu já vi acontecer isso. De gente ser batizada na água e automaticamente o Espírito já vem. Isso vai depender do coração de cada pessoa. Né? Normalmente nós precisamos nos converter. Porque muitas das vezes a gente entra na igreja, a gente se empolga, já quer ser batizado logo de cara, mas ainda a gente não conhece a palavra de Deus, ainda a gente não conseguiu se converter. Então a gente vai receber esse Espírito depois da conversão. Depois que a gente recebe, né, o amor de Cristo no coração. Sem o amor de Cristo no coração, a gente não consegue. Não consegue. Tem que ter o amor de Cristo no coração e a gente consegue se converter. Aliás, a gente consegue receber esse Espírito. Porque é o Espírito de Deus.
Nosso corpo, né, recebe o Espírito de Deus. Por isso que a palavra diz que a gente não pode se prostituir. Porque o pior dos pecados é a gente se prostituir. Porque a gente peca contra o nosso corpo, que é o templo de Deus, do Espírito de Deus. Diz que não tem o pior pecado, mas eu acho que tem sim. Tudo é pecado. Mas quando a gente peca contra o nosso corpo, né, a gente vai se prostitui, a gente peca contra o templo de Deus, porque ele habita no nosso corpo. É forte. E se a gente não tem o Espírito, no dia do Senhor, no dia que vier, né, o arrebatamento, sem o Espírito de Deus, como que faz? Como vai subir? Precisamos ter o Espírito de Deus. Para ter o Espírito de Deus, nós precisamos andar com Deus. Para andar com Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos ser caridosos. Não é fácil. A porta é estreita. É impossível? Não. Jesus falou, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Mas para isso precisamos saber das leis de Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo. Para a gente andar nos mesmos caminhos dele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus, quem não busca Jesus, quem não é batizado, como eu disse aqui, já está condenado, porque a gente já recebeu essa condenação desde quando Adão e Eva foram expulsos. Ali eles tiveram a condenação deles. O mundo já está condenado desde essa época, porque desobediência. Mas, como eu disse, Jesus se compadeceu e veio. Agora ele quer levar de volta os que crerem nele. Cada um faz o que tem no coração. Quem é do Espírito, ouve a voz de Deus. Quem é do mundo, ouve as coisas do mundo, para não falar outra coisa. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eita, glória a Deus! Quando o homem não crê em Jesus Cristo, e ele não se esforça, ainda que ouve falar de Jesus, ainda que vai na igreja. Mas se ele é de Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele vai atrás para se converter. Ele coloca isso na tábua do coração e quer. Tem o querer do Espírito. E aí a gente renuncia às coisas desse mundo, para a gente receber o dom espiritual de Deus, que é o Espírito de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz
Ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem é do mal continua fazendo o mal, porque ele não quer ser reprovado com o mal. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eita glória, que palavra linda, né, gente? Que Jesus deixou para gente. Quem ouve essas palavras e ainda assim não consegue buscar Deus verdadeiramente de coração, aí tem que orar muito, pedir misericórdia a Deus. Porque não basta só ir na igreja, não basta ir na igreja, ainda logo hoje, né? Que a gente vê tão pouca palavra na igreja, pouca palavra, como eu disse. Mas é pregação, explanação, entendimento lá deles, lá, e palavra que é verdade, como diz a palavra, liberta. Para a gente se libertar, nós precisamos nos esforçar e ler e aprender para se libertar. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Ouvindo hoje essas palavras, então que a gente venha pôr isso no coração, para que Deus tenha misericórdia, né? E nos converter de coração, para a gente ter essa salvação em Cristo Jesus. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, me ajuda aí. Faz da hora de Deus, irmão. Obrigado.